Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui pelo YouTube. E nessa série de vídeos eu tenho auxiliado você que deseja investir o seu dinheiro de forma simples e que deseja construir um patrimônio sólido no longo prazo. Eu sou o Vinícius Espigosso e hoje vamos falar sobre renda fixa. Então preparei aqui um slide. Tudo o que você precisa saber sobre renda fixa, a melhor forma de guardar o seu dinheiro ou de receber rendimentos de forma segura. Então, quando nós pensamos em renda fixa, nós pensamos em segurança. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o que é a renda fixa, para que serve, para quem serve a renda fixa, se você é um investidor, se você é um empresário, um funcionário CLT, um concursado, um autônomo, como você pode se beneficiar nesse tipo de investimento. E eu basicamente olho para 3 tipos de aplicação apenas, Tesouro Direto e CDI, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente e eu desprezo todas as outras, LCI, LCA, CRI, CRA, Debenture. Debentures são títulos de empresa, né? Eu não utilizo nenhum desses tipos de investimento. Em relação à renda fixa, eu olho somente para o governo e para grandes bancos, né? E eu coloquei esse slide aqui verdinho em homenagem ao Brasil, né? O Brasil que é uma maravilha para a renda fixa, né? Para o investidor que gosta de pôr seu dinheiro na renda fixa, porque nós temos uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Eu separei aqui até uma matéria. Nós éramos o primeiro em taxa real de juros. Aqui o Brasil deixa de ter a maior taxa de juros reais do mundo após novo corte da Selic. Então nós tínhamos aqui uma taxa de juros, né, a taxa Selic já descontada a inflação dos últimos 12 meses, nós tínhamos uma rentabilidade de 6,9%. E hoje nós perdemos somente para o México, né? Esse aqui é atualizado de setembro deste ano, de 2023. E aqui a taxa de juros real no Brasil é de 6,4%. Então nós temos aqui no nosso país esta maravilha que é a renda fixa, né? Para quem quer investir de forma segura. Se você parar para analisar aqui, ó, você vai ver que a taxa de juros lá da Argentina, os juros nominais na Argentina, está em 118% ao ano. Mas a rentabilidade real da Argentina está a menos 10%. Né, na verdade, atualizado aqui para setembro está a menos 25%. Então, mesmo o cara investindo em investimento de taxa de juros lá na Argentina, ele está perdendo dinheiro para a inflação. E, enfim, essa taxa Selic, quem toma conta é o Banco Central, né? Hoje está em, aqui fala 12,75, mas acho que já caiu para 12,25. Quem comanda essa taxa Selic é o Banco Central para justamente conter a inflação. E nós temos a taxa Selic e o CDI, o DI, os juros DI, depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. Enfim, isso é renda fixa no Brasil, pagando juros altíssimos para você deixar o seu dinheiro parado ou no Tesouro Direto ou em algum banco, grande banco, né? Então, para que serve a renda fixa? Serve para guardar o dinheiro. Se você deixa o seu dinheiro guardado, né, ou dentro de casa ou no colchão, debaixo do colchão você está, na verdade, perdendo dinheiro, né? Você está perdendo o poder de compra para a inflação. E eu separei aqui mais um levantamento, de acordo com o levantamento feito por Einar Ribeiro, head comercial da Trademap. Quem investiu em ativos atrelado ao CDI, né, o CDI é a taxa em que os bancos emprestam dinheiro entre si. Taxa próxima à de juros Selic, então ela é um pouquinho abaixo da Selic, nos últimos 28 anos, não só conseguiu manter o poder de compra, mas ganhou 574% acima da inflação. Então aqui tem uma tabela onde ele mede a inflação, o CDI, lá de 1995 até março de 2023, e o CDI acumulado nesse tempo
deu um retorno de 5.000% e uma média anual de 15%. E o ganho do CDI descontado a inflação do período, que foi de 532%, foi um acumulado de 574%, uma média anual de 7,28%. Então, só de você deixar o seu dinheiro parado, emprestado para algum banco, né, você teria uma média aí de rentabilidade de 7,28%, lá de 1995 até 2023, simplesmente deixando o seu dinheiro parado. Então lá, deixando R$100 debaixo do colchão, você teria perdido para a inflação 84% do seu poder de compra. Se fosse corrigir esses R$100 pela inflação, você teria hoje R$632. Com estes R$100 investidos em um CDI, você teria hoje R$674. Então essa é a importância da renda fixa, né? Você colocar o seu dinheiro em algum investimento que pelo menos corrija a inflação ou que te dê algum rendimento. E também serve para rendimento, né? Falando em rendimento, também nós temos um IPCA+, no Tesouro Direto, que é um título de mais longo prazo, e você vai ter ali uma correção do IPCA, aqui o IPCA+, você vai ter uma correção ali do IPCA mais uma taxa de juros, hoje está pagando 5,52 para 2029, para 2045 está pagando 5,76 mais a inflação, para você emprestar o dinheiro para o governo. Então, é um investimento mais seguro que nós temos no país. Também serve para uma reserva de emergência, então você sabe, se você quiser investir numa renda variável, é importante que você tenha uma reserva de emergência de 6 a 12 meses, e você pode colocar essa reserva de emergência tanto num CDB de um banco, né, que corrige ali que tem a taxa 100% CDI com liquidez diária, ou você pode deixar no Tesouro Selic, né, algum investimento da Selic. E serve também para fazer caixa. Isso aqui é importante, coloquei ele PFPJ, né? Porque tanto uma reserva de emergência quanto fazer um caixa, fazer caixa para investidor iniciante não é muito interessante, né? Você ainda não tem muita noção de como o mercado funciona, de como selecionar bem suas ações. Então você muitas vezes não vai saber encontrar uma empresa que seja uma boa oportunidade de compra, né? Então às vezes você nem precisa fazer caixa. Um investidor de ações, no caso, né? Mas uma reserva de emergência é imprescindível. E para pessoa jurídica também, você ter uma reserva de emergência para uma eventual urgência, né? Como no caso que nós tivemos a crise sanitária há alguns anos, muitas empresas tiveram que parar suas operações, né? Travar suas operações, e muitas não tinham caixa, né? Não tinham uma reserva para se sustentar durante esse período em que ficaram fechadas, né? E muitas vieram à falência. Então fazer esse caixa é interessante, você pode deixar esse caixa também corrigindo o dinheiro pela inflação. E a única coisa que você precisa saber sobre renda fixa é isso daqui. Se você não quiser perder tempo com isso, você nem precisa. Esses são os únicos 3 investimentos que eu utilizo para renda fixa, porque eu não preciso correr risco, né, numa operação de renda fixa. Se eu for tomar risco, eu vou comprar ações de empresas, né, vou para a bolsa de valores para buscar uma rentabilidade maior, né. No caso da renda fixa, eu só preciso deixar meu dinheiro guardado, né, o meu dinheiro alocado de forma segura, corrigindo pela inflação e ainda ganhando um pouquinho de rendimento. Então eu olho para o Tesouro Direto, que é emprestar direto para o governo. Estou pegando meu dinheiro e deixando direto do governo. Então o risco desse investimento é basicamente o governo dar um calote, o que não acontece, né? Se o governo não tiver dinheiro para pagar a dívida, ele simplesmente vai lá e emite uma outra dívida ou aumenta os impostos, e aí quem paga, quem garante este investimento somos todos nós brasileiros, né? Todos nós, 200 milhões de brasileiros que pagamos impostos. Então esse é o risco que tem no Tesouro Direto, né?
Eu acho que o maior risco deveria ser, sei lá, uma calamidade, uma guerra, alguma coisa que possa quebrar o país, né? Mas é muito difícil. Então, para o Tesouro Direto, eu empresto direto para o governo. E na questão do CDB, que são créditos de depósito bancário, nós emprestamos direto para bancos. Então, para usar esse tipo de renda fixa, eu prefiro grandes bancos, né, como Itaú, Bradesco. Eu sei que esses bancos como o Nubank, eu acho que já tem esse 100% CDI, acho que já vai automático, se eu não me engano, no Nubank. É uma boa também para deixar. E lembrando que o CDI ele tem o FGC, né? Ele tem o fundo garantidor para até R$250 mil. Então, para quem tem uma reserva aí, um caixa até esse valor, você vai estar garantido pelo governo. Mas eu olhando aqui, ó, o Tesouro Direto, vamos lá para a tela do Tesouro Direto, né? Quando você abre aqui o site, você tem todos esses tipos de investimento aqui. Mas os únicos que interessam são esses daqui, ó. Esses são os únicos que interessam. Tesouro Selic e Tesouro IPCA+. O Tesouro Selic é um título aqui para o curto prazo, como eu coloquei aqui, ó. Tesouro Selic para curto prazo. Ele vai estar rendendo aqui a taxa Selic, que hoje é 12,25 mais esses juros, e ele tem liquidez diária. Então você pode comprar ele, você pode pôr seu dinheiro e tirar no mesmo dia, né? Sem perder a rentabilidade, sem perder nada. Já o Tesouro IPCA+, que são esses daqui, são títulos mais longos. É interessante para quem quer fazer investimento mais seguro, né, pensando no longo prazo. Então você pega aqui um IPCA+, hoje está pagando IPCA mais 5,76. O interessante é que se essa taxa de juros cair, você pode ganhar mais dinheiro com esse investimento, né, saindo antes. Mas se essa taxa aqui subir, você pode perder dinheiro se você sair antes. Então é interessante que você pegue este título mais longo de 2035, 2045 e carregue até o vencimento. Então se você quiser investir para o longo prazo na renda fixa, eu acho que esse é um dos melhores investimentos que tem, né? Mais seguros no caso, né? Pode não ter a maior rentabilidade, mas é o mais seguro. E no curto prazo você tem aqui o Tesouro Selic. Você pode, depois eu vou falar como que você pode fazer esse tipo de investimento. E na questão do CDB, eu não vou conseguir aqui abrir o aplicativo do banco, mas você pode fazer direto no aplicativo do banco. Ali você vai na parte de investimentos e vai ter lá CDB, vai aparecer alguns CDBs, 100% CDI, com liquidez diária. Tem alguns outros lá que dá uma confusão, dá uma confundida, mas você pesquisando ali no Google, pesquisando no YouTube, você consegue encontrar fácil ali pelo seu aplicativo. Se for, sei lá, Bradesco, Itaú, Nubank, você vai conseguir achar algum vídeo explicativo para você investir no CDB. Então basicamente são só esses 3 tipos de investimento que você precisa ter pensando na renda fixa. Porque se você quiser uma rentabilidade um pouco maior, por exemplo, você vai ter alguns outros instrumentos como LCI, LCA, debenture, debenture você empresta para empresas. Então você vai estar correndo o risco da empresa. É melhor você comprar a ação da empresa do que você comprar uma debenture, né, um título de dívida de uma empresa. Não faz muito sentido você correr um risco grande para ter uma rentabilidade ali um pouquinho a mais do que esses títulos aqui. Então o CDI também é para o curto prazo, né? Para você fazer ali sua reserva de emergência ou fazer um caixa, tanto para você que é investidor ou para você que tem uma empresa e deseja fazer um caixa da sua empresa. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre perfil de investidor. Bom, se você é empresário, né, o seu risco maior já está na sua empresa, né? Você já corre muito risco na sua empresa e, obviamente, a sua rentabilidade maior vai ser através da sua empresa, né? Através do seu empreendimento, né? Do seu risco que você está tomando, você vai ter um retorno maior. Então, muitas vezes o empresário não precisa tomar risco em investimento. Muitas vezes o empresário ele só quer guardar o dinheiro da forma correta, né? Ele só quer
guardar o seu dinheiro de forma segura. E tem vários grandes empresários aí, às vezes o cara tem 1, 2, 3 empresas e ele não quer simplesmente pegar o dinheiro que sobra e investir na bolsa de valores, por exemplo. Ele quer só simplesmente pegar o dinheiro e colocar numa renda fixa. E tá tudo certo, né? Você já está correndo o seu risco lá na sua empresa, ainda mais no Brasil, né? Se você for empresário, você tem um risco muito grande. Então, muitos empresários optam por fazer todo o seu investimento em tesouro direto, né, ou em renda fixa. E tá tudo certo. O concursado, né, que nós vemos aqui, o concursado, ele já tem uma segurança maior, ele já tem uma estabilidade, né? Então, ele poderia tomar mais riscos, né, nos investimentos. Mas é um paradoxo, né? O cara que às vezes é concursado, muitas vezes ele busca segurança. Então, às vezes o perfil de investidor do concursado também é buscar mais segurança, né? Mas ele é o cara que mais poderia se expor à renda variável para buscar uma rentabilidade maior, né? Para buscar ser sócio de empresas e complementar aquela renda que ele já tem sendo concursado, né? E ele pode usar ali a renda fixa tanto para o investimento de longo prazo quanto para o curto prazo, fazer uma reservinha de emergência. E por ele ser concursado, por ele ter uma estabilidade, às vezes nem precisa de uma reserva de emergência tão grande, né? Quando a gente fala assim de um investidor comum, de um CLT, de um autônomo, de um empresário, às vezes é bom ter uma reserva de emergência ali de 6 meses a 12 meses. Eu acho que o concursado pode ter uma reserva de emergência ali até um pouco menor, né? Porque ele já tem uma certa estabilidade, uma previsibilidade de renda. E ele poderia se expor mais à renda variável, né? Para buscar uma rentabilidade maior e buscar construir um patrimônio mais robusto, né, no longo prazo. O CLT, ele, apesar de buscar segurança, né, através do emprego, ele também tem um risco, né, de ser mandado embora a qualquer momento, da empresa fechar, da empresa falir. Enfim, são vários riscos, né? Pode ser que o cara até seja o chefe da empresa, né, mas acima dele ainda vai ter o patrão que pode demitir a qualquer momento. Então ele pode usar a renda fixa como uma reserva de emergência, né, para montar ali sua reserva, para que eventualmente alguma coisa aconteça, né, de ser mandado embora, ou se o cara quiser trocar de emprego, ele quiser ir para alguma outra área, ou quiser se tornar um profissional autônomo, pelo menos ele tem uma reserva ali de emergência para mudar, né, de emprego, ou para buscar fazer alguma outra coisa. E aí ele pode usar o Tesouro Selic ali de curto prazo ou o CDI para montar sua reserva de emergência e tocar o seu plano, né? Ou deixar a reserva de emergência e depois começar a investir na bolsa de valores também, tomando um pouco mais de risco. E o profissional autônomo, ele meio que se enquadra ali como um empresário, né? Ele também, só que no caso do autônomo, ele depende somente dele, né? Então é imprescindível que tenha uma reserva de emergência e que só depois dessa reserva de emergência comece a colocar o seu dinheiro em investimentos mais arriscados, né? E no caso de empresários também, né? Por exemplo, no Brasil, não tem muito uma cultura de fazer caixa, né? Do empresário, do pequeno empresário ter caixa ou ter uma reserva de emergência ou uma reservinha de oportunidade. Por exemplo, o empresário ele pode ir ali juntando um caixa para ou expandir a empresa ou deixar ali uma reserva de oportunidade para fazer algum tipo de aquisição que possa melhorar, né, o seu negócio, que possa aumentar o seu negócio, que possa trazer mais receita, investir no seu próprio negócio, né? Mas fazer um caixa é uma opção, né, também para o empresário, e deixando este caixa ali corrigindo pela inflação no Tesouro Selic ou no CDI é uma ótima opção também. Então, como investir, né? No Tesouro Direto você pode ir lá direto aqui no site do Tesouro, você abre a sua conta aqui e você pode fazer o seu investimento direto aqui pelo site do Tesouro Direto. Tem todo um suporte aqui que você pode entrar em contato, eles vão te ajudar, central de atendimento. É bem simples. Ou você pode fazer também através da sua corretora. Aqui eu não abri, mas você vai lá na sua corretora, na parte de investimentos vai aparecer lá Tesouro Direto ou investimento, enfim, vai aparecer alguma coisa a respeito de Tesouro Direto e você pode ter acesso a esses mesmos títulos que estão aqui no
através da sua corretora, seja ela Rico, BTG, qualquer uma dessas corretoras. E no 100% o CDB 100% CDI, você vai ter acesso, né, através do seu banco. Se você tiver aí um banco como o Bradesco, Itaú, sei lá, Banco do Brasil, você tem acesso através do próprio aplicativo. Algumas corretoras já têm também o 100% CDI, mas daí vai também da procedência, né? Eu prefiro investir no 100% CDI, deixar ali a minha reserva de emergência somente em um banco de confiança, né? Em um grande banco. Mas hoje em dia já tem, por exemplo, o Nubank, que tem esse acesso bem facilitado ao CDB, ligado ao CDI, né, com liquidez diária. E, enfim, antes de terminar, né, por que eu não coloco o meu dinheiro aqui, por exemplo, no tesouro pré-fixado, ou nesses outros aqui, eu nem sei para que serve, tesouro, renda mais, isso aqui é para complementar a sua renda na aposentadoria. Tesouro Educa, esse aqui parece que foi lançado recentemente para você guardar dinheiro para a faculdade, enfim. Tesouro pré-fixado, né? Você vai estar comprando o título, já fixando essa taxa aqui, ó, para os próximos anos, lá para 2029, você está fixando uma taxa de 10,84. Mas nós estamos no Brasil, né? E você fixando esta taxa, correndo o risco que é o Brasil, né? A qualquer momento, o Brasil ele é basicamente uma granada sem pino, né? Ela pode explodir a qualquer momento. Nós estamos aí à mercê destes governos, né? Os nossos governantes podem fazer uma merda a qualquer momento e a inflação explodir, a taxa de juros voltar a subir. E se a taxa de juros volta a subir, você com esse tesouro pré-fixado, você acaba perdendo dinheiro. Mas se a taxa de juros cai, você acaba ganhando mais dinheiro. Então, investidores mais experientes costumam operar nesses tesouros pré-fixados, buscando uma valorização do título conforme a taxa de juros cai, né? Mas no Brasil existe uma imprevisibilidade muito grande, né? Por conta do nosso histórico aí com os nossos governantes e entre outras coisas. Mas para finalizar, eu gostaria de falar aqui também da relação da taxa de juros com a Bolsa de Valores. Né? Para quem segue aí o Tourinho, né, o Pablo Spire, sabe que quando a taxa de juros sobem, as bolsas caem. E quando a taxa cai, as bolsas sobem. Então, existe esse paradoxo. Hoje nós estamos com uma taxa de juros muito boa. Então, para quem gosta de investir com segurança, se dá bem com esses títulos, né, com essas taxas de juros. Mas, por outro lado, a bolsa acaba ficando bastante descontada quando a taxa de juros está muito alta. Então, é uma boa oportunidade para você começar a se expor à renda variável, para começar a comprar ações. Porque se daqui a alguns anos essa taxa começa a cair, os ativos acabam sendo reprecificados para cima, né? Então você acaba tendo uma valorização das ações por conta dessa variação da taxa de juros, por causa da inflação e, enfim, várias outras coisas. Mas eu acho que era isso que eu queria falar, né, no vídeo de hoje sobre renda fixa. Basicamente são esses únicos títulos aqui que eu olho. O resto eu não perco tempo, né, com renda fixa. O resto eu foco somente na renda variável e nas ações que eu gosto de comprar, que eu gosto de aportar, né, nas empresas. Então não perco muito tempo com renda fixa. Eu acho que isso aqui já é o suficiente para quem está começando a investir, para quem é um investidor aí pequeno, médio investidor. Isso aqui já satisfaz plenamente isso daqui já é mais do que suficiente, né? Você vai buscar segurança e não rentabilidade, né, na renda fixa. Enfim, eu acho que era isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida aí a respeito de renda fixa, você pode deixar aqui nos comentários. Nos próximos vídeos eu posso ir respondendo, ou pode me seguir lá no Instagram e mandar suas perguntas pelo direct, vamos trocar uma ideia.
E vamos ficando por aqui e até a próxima.